Método metafísico. Oposta radicalmente ao método dialético, a metafísica rejeita o movimento e as transformações, isola os objetos, fenômenos e acontecimentos, opondo uns aos outros, considera as coisas feitas em definitivo, eternas, absolutas, imutáveis. Metafísica vem do grego meta, para além de, e física, ciência da natureza. O objeto da metafísica, considerada no sentido literal, é o estudo do ser que se encontra além da natureza física, da matéria, enquanto a natureza é o movimento, mudança, o ser do além, sobrenatural. Simboliza o repouso, o imutável, o eterno, o absoluto, o imaginário. Assim, a água seria sempre líquida, a terra parada, o mar sem ondas, a flor sem fruto, a lua sem fase. O método metafísico, em seu sentido mais geral, poderá ser melhor concebido através de suas características básicas, que o inspira a imutabilidade e a exclusão dos contrários, consideradas historicamente. A imutabilidade ignora a realidade do movimento e das suas transformações das coisas, em favor do repouso, do idêntico. Não há nada novo sob o sol. Concebe o capitalismo, por exemplo, como eterno. Os vícios engendrados pela burguesia, corrosão, egoísmo, crueldade, fome, analfabetismo, existirão sempre. Consequentemente, podemos pressentir os perigos que poderá causar a concepção metafísica na busca da verdade e em sua ação sobre o universo, natureza e sociedade. Deixe escapar a essência da realidade, que é mudança incessante, opondo-se às transformações, serve de instrumento útil às forças reacionárias do capitalismo, a burguesia nacional e a multinacional contra as forças revolucionárias representadas pela classe operária. A exclusão dos contrários, a metafísica, porque define as coisas em definitivo e as isola, é levada a opor uma contra as outras, separa arbitrariamente o que é inseparável. O homem de um lado, de outro a sociedade, de um lado o político, de outro o sindicato. Toma uma parte pelo todo, uma árvore pela floresta, como se tudo não se relacionasse numa conexão universal entre os fenômenos da natureza e da sociedade. Ao contrário, o sindicato e a política formam uma interação, uma unidade cuja ação recíproca desencadeia mudanças reflexivas tanto no sindicato quanto na sociedade. Sindicato forte, capitalismo fraco. Sindicato fraco, capitalismo forte. A metafísica, isolando os fatos, tenta congelar as mudanças, impedir o desenvolvimento. Sua concepção e aplicação prática é de interesse da burguesia capitalista, contra o proletariado, favorável à externa exploração do trabalhador. Significação histórica, porém, antes de conhecer os objetos em movimento e em transformação, era necessário conhecê-los imutáveis, definitivos, estudar as coisas antes de estudar-lhes os processos. O método de pensamento e pesquisa metafísicos tinha na antiguidade sua grande justificativa histórica. Era o produto das ciências da natureza que na época estudavam as coisas paradas, isoladas, definitivas. Os filósofos da antiguidade não podiam explicar os movimentos e as transformações da realidade, por falta das atuais ciências. A alternativa para a explicação dos fenômenos naturais foi estabelecer, para além da natureza física e biológica em movimento, um impulso primeiro, um princípio sobrenatural eterno, responsável direto pelo dinâmico universal. No início, sem conhecimento das atuais ciências da natureza, não se poderia proceder de outra maneira. Na biologia, primeiro era necessário conhecer as espécies, distingui-las cuidadosamente uma das outras, classificá-las. Um vegetal não é um animal. Na física, foi preciso distinguir bem o calor, a luz, a massa para evitar a confusão. Por muito tempo, a ciência incipiente não pôde analisar o movimento
e por isso deu a importância ao repouso. Depois, com Galileu, Kepler, Descartes, Newton, na física, deu-se início ao estudo científico das mais simples formas de movimento, a mudança de lugar. Com o desenvolvimento das ciências, o estudo da natureza avançou tanto que o progresso decisivo se tornou possível. Daí, quando foi permitido estudar sistematicamente as modificações sofridas pelas coisas no seio da natureza, soou, na filosofia, o toque de recolher da velha metafísica. Método tradicional. A aplicação dos princípios e regras que o pensamento deve seguir na busca das leis específicas dos aspectos particulares da realidade, chamamos aqui método tradicional, em oposição à dialética, método das leis gerais do movimento, tanto no mundo exterior como do mundo próprio do pensamento humano. Tradicional porque, enquanto o método dialético atinge todos os aspectos da realidade, natureza e sociedade, explicando o movimento e as transformações, o método tradicional atinge apenas os aspectos imediatos e isolados do mundo exterior, não permitindo explicar o movimento e as mudanças, produto das contradições internas entre os fenômenos, objetos e acontecimentos do universo. A lógica do método tradicional é necessária para o uso corrente, permite distinguir, classificar, conceituar, explicar leis de aspectos particulares e limitados da realidade. É a experiência acumulada de séculos após a metafísica fez desenvolver a moderna ciência, criando as condições básicas para o advento da lógica dialética, pelas suas grandes descobertas no campo das ciências físicas e biológicas. No entanto, é insuficiente quando se pretende penetrar nas profundezas da realidade para distinções mais sutis, refinadas e universais. Com o seu princípio de identidade, uma coisa é idêntica a si mesma. Um vegetal é um vegetal, um animal é um animal. Deixou fora do seu inquérito, por exemplo, o vírus que não pode ser classificado como vegetal ou animal porque é uma outra coisa. A realidade transcende a seus princípios. Estes estão aquém da realidade. O método dialético, sendo o resultado de sua experiência, o complementa e o suplanta. Mais especificamente, o método formal, tendo como objetivo de estudo os princípios em que o pensamento humano deve se fundamentar na busca da verdade sobre os fatos, seguirá os seguintes fundamentos básicos. Princípios de identidade. Uma coisa é idêntica a si mesma. A é A. Não pode ser não há. Um vegetal é um vegetal, um animal é um animal. Este princípio, apesar de necessário à distinção das coisas, é, no entanto, insuficiente. Não permite expressar as mudanças entre os fenômenos, produto das contradições internas entre eles. Uma rosa é mais que uma rosa, é uma flor que se transforma em fruto. Princípio da não contradição. Uma coisa não pode, a um só tempo, ser ela mesma e seu contrário. Há não é não há. A vida não é a morte não é a vida. Um sal não é um ácido não é um sal. Da mesma forma que o princípio da identidade, este é necessário, porém insuficiente. Não alcança a unidade dos contrários, distingue coisas isoladamente, mas não explica sua dinâmica, seus processos. Um sal tem elementos de um ácido tem elementos de um sal. Podem se transformar mutuamente, são correlatos, parte de si mesmos e de seus contrários. 2 mols de cloreto de sódio mais 1 mol de ácido sulfúrico produz 1 mol de sulfato de sódio mais 2 mols de ácido clorídrico. Não há vida nem morte absolutas,
Todo ser vivo se renova a cada momento contra a morte. Toda morte leva consigo elementos de uma vida nova. O capitalismo traz em si o germe do socialismo, a classe operária coexistindo com a burguesia. Princípio do terceiro excluído. Entre duas possibilidades contrárias, não há lugar para uma terceira. Se há e não há são contraditórios, determinada coisa é A ou não é A. Ser vegetal ou animal, obviamente, regra necessária a distinção dos fatos, porém insuficiente quando nos aprofundamos na investigação. O vírus, por exemplo, não pode ser classificado como vegetal ou animal, porque é uma coisa e outra. Esta realidade transcende a dimensão deste princípio, insuficiente para sua explicação. Princípio da indução procura levantar da realidade uma lei geral, a partir da observação dos fenômenos particulares, através do método experimental, considerando as fases, observação dos fenômenos, coleta e análise de dados, levantamento de hipóteses, verificação da veracidade da hipótese por análise, estatística apropriada, generalização dos resultados obtidos, definição de uma lei a partir da confirmação da hipótese. Galiano 28, página 38 a 39, apresenta dois exemplos que põem em evidência a importância e suficiência do raciocínio indutivo. Foi através deste princípio que Newton, pela simples queda dos corpos, descobriu a lei da atração universal, depois de se observar um bem determinado fenômeno em dadas condições que se realiza, conclui-se por indução que ele é universalmente verdadeiro. O raciocínio indutivo procura confirmar o caráter geral de um grupo a partir das características singulares dos indivíduos. Deste modo, vejamos dois exemplos. Exemplo 1. Severino é mortal, Sebastiano é mortal, Francisco é mortal. Então todos os homens são mortais. Exemplo 2. Pedro é inteligente, José é inteligente, Ricardo é inteligente. Então todos os homens são inteligentes. No primeiro exemplo, as premissas justificam a conclusão do argumento, as características particulares dos indivíduos. Severino, Sebastião, Francisco justificam o caráter geral de mortalidade do homem. No segundo exemplo, as premissas não corroboram a conclusão, apesar de Pedro, José, Ricardo e muitos outros homens serem inteligentes. Este fato não justifica que todos os homens o sejam. Portanto, o raciocínio indutivo, apesar de ser um método importante, não busca de leis que regem os fenômenos. É, contudo, limitado e insuficiente, podendo conduzir às conclusões falsas. A aplicação da lógica indutiva na pesquisa dos fatos deverá prever o perigo de falseamento da verdade. É, pois, necessário, porém insuficiente. Princípio da dedução é de raciocínio inverso ao da indução. Procura levantar da realidade observada uma verdade particular a partir de uma verdade geral na qual está inserida. Em outras palavras, a lógica do argumento dedutivo é de que um fato geral envolve em si um fato particular semelhante. Explicitamente, vejamos os argumentos dedutivos. Exemplo 1. Todo homem é mortal. José é um ser humano, então José é mortal. Exemplo 2. Quem está em São Paulo está no Brasil. Estou no Brasil, logo estou em São Paulo. Como podemos verificar, no primeiro argumento, as premissas sustentam logicamente a conclusão. O raciocínio é válido. No segundo exemplo, também há uma relação lógica entre a conclusão e as premissas do argumento. Porém, quem está no Brasil, obrigatoriamente, não está em São Paulo. O raciocínio é falacioso, por isso insustentável.
sustentável, embora sendo de grande utilidade na busca do conhecimento, visto que parte do conhecido para o desconhecido de uma regra geral para um fato que, se quer verificar, apresenta, no entanto, riscos de chegar à conclusão de falsas. Método dialético. A palavra dialética origina-se do grego dialectos, significando debate. Etimologicamente, é a arte de discutir, debater. Para os filósofos gregos, era um método de pesquisa e busca da verdade sobre os fatos, através da formulação de perguntas e respostas, a fim de revelar as incongruências de falsas concepções. Historicamente, a dialética está situada em três períodos distintos que evidenciam com nitidez a evolução deste método de concepção da realidade universal. Dialética antiga vai de Heráclito, 540 a 480 a.C., que a concebe afirmando tudo flui e nada permanece como é, passando por Sócrates, 470 339 a.C., que a traduzia como maiêutica, parto das ideias, até Hegel, 1770 a 1831. Dialética moderna começa com Hegel, passando por Marx, 1818 a 1883, e Engels, 1820 a 1894. Ao contrário da antiga, já não é mais apenas um exercício de lógica, mas, sobretudo, uma maneira dinâmica de interpretar o mundo material. Bem assim, a sociedade e as nossas próprias ideias em movimento e em transformação, distinguindo historicamente as coisas, os fatos e o pensamento como processo, nascimento, evolução e decadência. Dialética contemporânea, reestruturando a lógica deste método de investigação. Marx e Engels, ao contrário de Hegel, concebem as mudanças das coisas não como reflexo das transformações das ideias. As coisas se transformam e refletem em suas modificações, criando as ideias. São as alterações na matéria que provocam as transformações no espírito. Logo, a matéria é anterior ao pensamento. Daí o grande salto para a criação da dialética contemporânea, inspirada no materialismo dialético histórico, criados por Marx e Engels, fundamentados em quatro leis básicas que, contrariamente à metafísica, e suplantando o método formal, criam as novas bases para o pensamento e prática do método científico. Tudo se relaciona, tudo se transforma. A transformação da quantidade em qualidade e a luta dos contrários, alicerçada nesses princípios gerais, a lógica dialética vê e explica o mundo e seus fenômenos de forma dinâmica, analisa as coisas, os fatos, os acontecimentos em encadeamento, relacionados mutuamente em interação, seu nascimento, desenvolvimento e morte. Admite o repouso e a separação das coisas, porém como um aspecto relativo da realidade, enquanto que o movimento e a mudança são absolutos. Preocupa-se com toda forma de mudança, desde a de lugar, a de estado da natureza das coisas, não isolando os fatos para estudá-los, dividindo-os em interação, formando uma unidade, mesmo quando constituem uma contradição, a unidade dos contrários em luta pela transformação das coisas. Todo movimento, toda mudança, então, são explicáveis pela luta dos contrários, em busca de um fato qualitativamente novo. A luta, por exemplo, das forças de coesão e de repulsão, transformando água líquida em vapor da água, a luta do embrião e das amêndoas, mudando semente em planta, a da casca e do ovo para o pinto,
A luta do proletariado contra a burguesia para a construção do socialismo e destruição do capitalismo, luta de classes, daí os contrários serem tão inseparáveis quanto os opostos em luta constante do novo contra o velho, causa fundamental, motor da evolução, internos aos próprios fatos, em contradição e associados aos fatores externos que acelerem ou retardem as mudanças, ao contrário da metafísica, que busca as causas dos fenômenos no árbitro de um ser extramaterial, sobrenatural, um demiurgo, bem assim do próprio método tradicional que estuda os fatos isolando-os e abstraindo-os do contexto em que estão inseridos. Leis do método dialético. Enquanto um método tradicional atinge apenas os aspectos mais imediatos da realidade, um método dialético vai mais longe, utilizando-o, suplanta-o, alcança todos os aspectos da realidade em processo de mudança, historicamente em evolução, desde os fenômenos materiais, sociais até o pensamento pela lógica dos confrontos. A dialética é, portanto, a ciência das leis gerais do movimento tanto no mundo exterior, sociedade e natureza, como do pensamento humano. Sua aplicação prática se fundamenta em quatro leis básicas, a saber, ação recíproca e a conexão universal. O método dialético, em oposição à metafísica, analisa o mundo, natureza e sociedade como um conjunto de objetos, fenômenos, acontecimentos e processos em interação, concatenados em cadeia, onde tudo se relaciona numa ação recíproca e numa conexão universal para a explicação do movimento e da transformação da realidade mundial. Esta lei tem caráter geral, se verifica tanto na natureza como na sociedade e no próprio pensamento humano. A realidade justificando a teoria voltando à realidade para melhor elucidá-la. Sua verificação na natureza. Um dos exemplos mais substantivos da lei da ação recíproca é a relação existente entre os seres vivos e o meio ambiente. As plantas, por exemplo, utilizando a energia solar através da fotossíntese, fixam o carbono do ar, mas lhe devolvem oxigênio e vapor d'água. Retiram da terra elementos químicos, sais, com que elaboram uma síntese de matéria orgânica que se lhes permitem desenvolver, transformando ao mesmo tempo o clima, ar e o solo em que estão inseridas. As plantas, por conseguinte, não subsistirão a não ser em uma unidade em cooperação recíproca com o meio ambiente. Esta interação é a condição universal da existência dos seres vivos. Por outro lado, o desenvolvimento dos seres vivos reflete as transformações de seu meio de existência. As descobertas científicas não poderiam ser realizadas se houvessem violação desta lei, isto é, se os fenômenos fossem realidades isoladas das condições que os cercam e os explicam. Deste modo, Pavlov não poderia estabelecer a teoria dos reflexos condicionados se desconhecesse a unidade indissolúvel do organismo com o meio. Torricelli não teria descoberto a pressão atmosférica se não estabelecesse a interação entre o mercúrio e o ar que atua sobre uma cuba na construção do barômetro. Sua verificação na sociedade. Também na sociedade, a compreensão e explicação dos fenômenos sociais só se verificam quando relacionados com as condições e os processos históricos que lhe deram origem e com os quais estão associados em interação simbioticamente. Não é possível, por exemplo, acabar com a inflação, a miséria e o analfabetismo sem correlacioná-los com a dominação política, econômica e cultural dos monopólios estrangeiros aliados à burguesia nacional reacionária, com a especulação financeira dos bancos alienígenas e nacionais, sem essa correlação dos fatos a fim de descobrir-lhes as causas e os efeitos. Não se promove a dignidade nacional.
Não podemos estudá-los isoladamente, como pretende os intelectuais metafísicos alinhados ao sistema capitalista dominante, mas estudá-los em interação com os fatores universais que os circundam e lhes dão origem. No Brasil, em 1935, a tentativa isolada das forças progressistas em instituir uma república socialista no país contra o cerco da burguesia nacional, aliada ao imperialismo nazi-fascista, sem apoio massivo do operariado e das forças populares brasileiras e internacionais, redundou em fracasso. A vitória das forças reacionárias com o advento do Estado Novo em 1937, ditadura de caráter fascista que durou até 1945, é o reflexo do erro em negligenciar esta lei, o mesmo acontecendo em 1964, com a ditadura de caráter militar que esmagou as conquistas sociais das forças populares e progressistas durante 19 longos anos. Estes exemplos são bastantes para mostrar a necessidade de considerar os fatos sociais em interação e em ação recíproca com a realidade que os rodeia e os inspira numa pesquisa científica. Esta lei tem grande importância prática para o pesquisador, enquanto o proletariado tem o máximo interesse em respeitá-la, a burguesia tem o máximo interesse em falseá-la, porque ela se opõe aos seus privilégios de classe dominante. A lei da ação recíproca mostra que as injustiças sociais e as crises econômicas são efeitos necessários do capitalismo, inspirado na exploração do homem pelo homem, de uma classe por outra classe, de uma nação sobre outra nação, na construção da mais-valia. Transformação e desenvolvimento. Vimos na primeira lei da dialética que, tanto na natureza quanto na sociedade, tudo se relaciona numa ação recíproca e numa conexão universal. Porém, o método dialético não para aí. Vê o mundo no ponto de vista do movimento e da mudança do desenvolvimento. Renovação incessante é a sua segunda lei. O movimento é a expressão eloquente da existência da matéria. Seu atributo fundamental envolve todas as mudanças e todos os processos que se produzem no universo, desde a simples mudança de lugar, às mudanças dos estados das coisas, até as ideias, o pensamento. Sua verificação na natureza, a Terra que está em movimento em relação ao Sol, o Sol em relação ao infinito, a pedra que rola do monte, a pétala que cai da flor, todos esses fenômenos são mudanças de lugar, movimento mecânico. Porém, existem mudanças de aspectos muito mais amplos e infinitamente variados. Com o progresso da ciência a partir do século XIX, a noção do movimento tomou dimensão profundamente mais vasta, mais viva, não apenas mudança de lugar, mas, sobretudo, transformação da natureza e das propriedades das coisas, que compõem o quadro universal. Por exemplo, o crescimento dos seres vivos, a evolução das espécies, o envelhecimento, a transformação da energia. Para melhor elucidação, consideramos a matéria de um modo geral e energia de modo particular. Não há matéria sem o movimento, nem o movimento sem a matéria. Da física moderna, energia é quantidade de movimento. A transformação da matéria implica na transformação do movimento, uma mudança de lugar para uma mudança de estado, logo na mudança de energia. Daí as metamorfoses que a energia pode assumir são muito variadas. Consideremos, para exemplificar, as formas de energia: química, solução ionizada; elétrica, bateria hidroelétrica; calorífica, combustão; cinética, movimento mecânico. Vejamos os exemplos de suas modificações na figura 11. Veja exemplo, figura 11, página 75.
Todas as modificações aqui enumeradas são simplesmente a matéria em movimento, gerando energia. A descoberta da transformação da energia e da teoria da evolução foram dois fatos bastante significativos para o fortalecimento da pesquisa científica, logo, para o avanço da ciência moderna. Sua verificação na sociedade, o filósofo reacionário e por isto metafísico prega que o homem será sempre o mesmo egoísta, astuto, violento. Haverá sempre opressão, miséria e guerras, a sociedade eternamente má. O filósofo progressista, logo dialético, distingue o homem mutável, aperfeiçoável, solidário, criativo, inovador, à sociedade transformável como reflexo da ação do homem sobre a natureza e a humanidade pelo trabalho, elo de sua integração e correlação mútua com a realidade. Deste modo, a dominação dos latifundiários sobre os camponeses e a dos capitalistas sobre os trabalhadores não são eternas. O modo e as relações de produção capitalista, de exploração do homem pelo homem, de uma nação imperialista sobre outra nação, não são imutáveis. Com a divisão da sociedade em classe, após a comuna primitiva, surgiu a dominação e com ela um novo homem, com novas ideias na cabeça, capaz de lutar contra o embuste, a lisonja, a astúcia, injúria e violência. Ontem, no modo de produção escravagista, em luta contra o senhor no feudalismo, contra a nobreza e a aristocracia rural. Exemplo, a Revolução Francesa de 1789, no capitalismo contra a burguesia. Exemplo, a Revolução Socialista na URSS em 1917. Hoje, em luta para a transformação do socialismo burocrático estatal para o socialismo democrático contra o revisionismo do método dialético e sua prática na sociedade. Leia-se A Revolução Traída de Trotsky. O otário e o astuto desaparecerão para dar lugar a uma nova consciência criativa, solidária, cooperativa. A história da sociedade humana não se repetirá. Sua mudança será eterna, seu desenvolvimento incessante, cujo exemplo será evidenciado com as mudanças dos modos de produção, escravagismo, feudalismo, capitalismo e socialismo em transformação atualmente. No Brasil, por exemplo, nos dias sombrios do Estado Novo, 1937-1945, e da ditadura militar, 1964 a 1985, as forças populares e progressistas enfrentaram prisão, tortura, exílio, extradição pela liberdade das classes exploradas e oprimidas pela conquista da democracia burguesa de 1946 e 1988, respectivamente. Todos que hoje, como ontem, lutam contra o capitalismo explorador, transformam a própria consciência, humanizam-se à medida que combatem um regime desumano. Como toda realidade, a sociedade humana é dialética, mutável e evolutiva, como bem afirma Politzer, 56, página 53. Abre aspas. Saindo da animalidade, o homem se elevou pela luta milenar contra a natureza. Esta história gloriosa não terminou, apenas começou. Esta história é inseparável da história da sociedade. Fecha aspas. A consciência do indivíduo é inseparável da realidade social. Tudo se relaciona. Esta consciência não está parada. Tudo se transforma. Portanto, o homem, em determinadas condições, progride, em outras, regride. Na democracia, mesmo burguesa, avança. Na ditadura, restringe-se. Com ele, a sociedade. Os regimes nazistas e fascistas foram exemplos vivos de retrocesso da sociedade e do homem, duas tentativas de fazer a roda da história girar para trás, com duas guerras mundiais, 1918 e 1945.
numa tentativa selvagem de salvaguardar os privilégios da burguesia ultra-reacionária e intervencionista, promovendo um genocídio que custou a vida de milhões e milhões de trabalhadores. Transformação qualitativa. A lei da transformação, expressa no item anterior, explica dois tipos de mudanças: a de lugar e a do estado. A segunda, maior e mais complexa, mudança qualitativa, implica na modificação de natureza e das propriedades da matéria que, pelo seu movimento, cria novos fenômenos, novos acontecimentos, nova realidade. A passagem, por exemplo, da flor para o fruto, da água líquida para o vapor d'água, a mudança qualitativa da natureza das coisas, ou seja, a criação do novo resulta da acumulação gradativa de pequenas mudanças quantitativas, simples acréscimos, aumento ou diminuição de uma certa quantidade de fator. Se aquecermos gradativamente a água a 10, 20, 50 graus centígrados sob pressão normal, a 100 graus entra em ebulição e se transforma em vapor d'água. Haverá então duas espécies de mudanças: o aumento de calor, mudança quantitativa, a passagem da água para o estado de vapor, mudança qualitativa. Veja exemplo em Politzer, 56, página 57. Esta passagem previsível, clara e incontestável é o reflexo da lei da transformação da quantidade em qualidade. O método dialético pesquisa quais são as alterações quantitativas necessárias para que a modificação qualitativa se realize. Esta correlação é uma lei universal que se realiza tanto na natureza quanto na sociedade. O pinto surgindo do ovo, a flor desabrochando do botão, o morto do vivo, o socialismo do capitalismo. As modificações qualitativas podem, porém, ser lentas, graduais ou bruscas, rápidas, súbitas. Um candidato, pela soma dos votos, mudança gradual, de repente transforma-se em deputado, governador, presidente. Dar-se uma alteração qualitativa. Uma revolução é uma transformação qualitativa súbita, explosiva, preparada por uma evolução lenta e gradual. A passagem qualitativa da sociedade capitalista para a socialista se dá por explosão. Qualquer que seja o tipo de mudança qualitativa, gradual ou súbita, jamais existirá sem preparação. O imprescindível é a correlação necessária entre as variações, quantidade e qualidade. Sua verificação na natureza. Um exemplo bastante vivo da lei da mudança qualitativa é apresentado no livro Princípios Fundamentais da Filosofia por Politzer, 58, página 59. Tomando-se uma porção d'água, dividimos-la infinitamente até obter a molécula, isto é, H2O. Até aí, não há modificação qualitativa. As propriedades da água permanecem inalteradas, continuando-se o processo gradualmente, dissociando-se a molécula H2O por método apropriado, eletrólise. Obtém-se duas novas substâncias qualitativamente diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. O2, cujas propriedades são completamente diferentes das da água, oxigênio que alimenta a chama e o hidrogênio que a apaga. A lei da mudança qualitativa é importantíssima para a pesquisa. Ela, por exemplo, permitiu a Mendeleev fazer a classificação dos elementos químicos segundo seus pesos atômicos, do mais leve, hidrogênio, ao mais pesado, urânio. Essas diferenças quantitativas fizeram com que aparecessem as diferenças qualitativas, consubstanciadas em suas propriedades. Sua verificação na sociedade e a lei da mudança qualitativa é universal. Verifica-se na natureza e na sociedade as transformações qualitativas da sociedade.
São também preparadas por longos e graduais processos quantitativos. Uma revolução, mudança qualitativa, é o produto historicamente necessário de uma evolução, mudança quantitativa, nas relações de produção, nas forças produtivas e na propriedade dos meios de produção. O método dialético ensina que o movimento social expresso na lei da mudança qualitativa tem duas fases: a evolutiva e a revolucionária. A evolutiva é o reflexo das alterações quantitativas simples, graduais e cotidianas no velho sistema dominante. A revolução se dá quando as evolutivas se unem num só movimento para aniquilar o velho regime, proporcionando transformações qualitativas e instituindo um novo regime superior. Tomemos como paradigma a Revolução Burguesa de 1789 na França, que instituiu o capitalismo, modificação qualitativa. Esta revolução seria irrealizável sem a acumulação gradativa de alterações quantitativas menores, sem as inúmeras lutas de classes seculares em que a burguesia, aliada às massas oprimidas, destruiu o regime feudal qualitativamente inferior, instituindo o capitalismo, regime qualitativamente superior. Bem assim, no Brasil, os pequenos movimentos sociais, como a balaiada, a sabinada, a farroupilha, quebra-quilos, movimento republicano de 1817, Inconfidência Mineira, o cangaço no Nordeste, União dos Palmares, entre outros, todas essas lutas históricas criaram as condições objetivas para a destruição da escravatura e a instituição do regime republicano burguês, modo de produção superior. A acumulação das modificações quantitativas parciais, consubstanciadas nos movimentos da coluna Prestes, na Revolução de 1930, na Aliança Nacional Libertadora de 1935, nos movimentos populares contra o Estado Novo, 1937 a 1945, fez instituir no Brasil a Segunda República, uma mudança qualitativa superior ao antigo regime fascista, habitualmente chamado Estado Novo. Obviamente, a alteração quantitativa é gradual, lenta, evolutiva. A mudança qualitativa é brusca, reacionária, altera o estado e a natureza das coisas, dos objetos, dos acontecimentos. A primeira é adventícia, superficial, incubadora. A segunda é profunda, fecunda, reprodutiva, renovadora. O método dialético não separa o aspecto quantitativo do qualitativo no movimento social. Ao contrário, considera-os em relação mútua, em reciprocidade. Abstraí-los da realidade para estudá-los isoladamente é cometer erro metodológico grosseiro, trocando a dialética pela metafísica. Ver apenas a evolução é cair no reformismo político. Acreditar nas transformações sociais sem revolução, mudança qualitativa, é uma concepção burguesa alienadora, desarma a classe operária, fazendo acreditar que os privilégios da classe dominante desapareceriam sem luta. O reformismo é, pois, adversário da revolução, preconiza a conciliação com a burguesia nacional reacionária e o imperialismo multinacional, dividindo, alienando e corrompendo a classe trabalhadora e a juventude através da repressão intelectual pela escola e o sistema de comunicação de massa, para manter-se no poder contra a ascensão do socialismo, regime qualitativamente superior ao capitalismo. Luta dos contrários. Vimos que a realidade é movimento, tudo se relaciona, tudo se transforma, que a mudança é quantitativa e qualitativa. Agora estamos diante de uma nova questão. Qual a causa desse movimento que faz tudo mudar? Qual a nova lei da realidade capaz de explicar a absoluta e eterna evolução? O princípio desse movimento, o motor dessa aliança, é a luta dos contrários, lei da dialética que nos dá a razão das transformações da natureza e da sociedade.
Os objetos, os fenômenos da realidade, trazem em si contradições internas, um lado positivo e um lado negativo, um passado e um futuro, elementos que nascem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. Há uma luta entre os contrários, interna às coisas e responsáveis pelo seu desenvolvimento, isto é, pela conversão de mudanças quantitativas em qualitativas. O universo vazio de qualquer contradição se repetiria, jamais poderia ocorrer algo de novo. O estudo das contradições entre os objetos e os fenômenos da realidade, como causa das mudanças, nos permite estabelecer os princípios básicos da evolução a seguir, exemplificados. Contradição interna. Não há movimento que não seja consequência de contradições internas às coisas, de luta dos contrários. Essa luta não é exterior aos objetos, está dentro deles, é interna à sua essência, como tal, a causa fundamental do seu desenvolvimento. Por conseguinte, se a flor, por exemplo, não fosse mais que isso, permaneceria flor eternamente, porém ela traz em si uma contradição interna, a luta cotidiana contra a sua morte, que se opõe à força da fecundação do fruto, a semente e a planta brotam, crescem e morrem. Qualquer aspecto da realidade ou toda ela em ação recíproca permanentemente se autodesenvolve por essa força interna imanente à sua existência. A luta entre as forças da coesão e da dispersão nas moléculas internas às substâncias, quando em equilíbrio temporário, estabiliza a existência do ser. Em desequilíbrio, vitória de uma força sobre a outra, estabelece-se a transformação, alteração qualitativa deste. Isto não significa que, embora as contradições internas sejam o motor da evolução, não existem forças externas necessárias às mudanças. Ao contrário, jamais poderemos isolar um fenômeno das condições que os rodeiam. Tudo se relaciona à primeira lei da dialética. No caso da água, por exemplo, há uma condição externa necessária à sua mudança de estado e calor. No entanto, se não houvesse a força dos contrários interna nos objetos, a ação das condições externas seria nula. Sem o desenvolvimento completo da semente, qualquer ação externa para fazê-la germinar fracassaria. O método dialético procura, em primeiro lugar, a descoberta das contradições, causa fundamental dos processos de modificações da realidade. Em segundo lugar, investiga a correlação mútua entre fenômenos e as condições externas, causa secundária das transformações. Esta metodologia se aplica tanto na natureza quanto na sociedade. Os fenômenos sociais só serão explicados a partir das investigações de suas contradições. No capitalismo, por exemplo, a luta entre as classes antagônicas, burguesia e proletariado, é o motor de sua história. Numa revolução, a causa fundamental é essa luta, a secundária são as condições externas catalisadoras. São essas causas que permitem compreender que as revoluções são exportáveis. Nenhuma mudança qualitativa de uma sociedade poderá ser o resultado da intervenção externa de outra. Somente o desenvolvimento da luta de classe próprio de cada país capitalista pela evolução de suas contradições internas associadas às condições externas podem levar às mudanças revolucionárias. O dinheiro recebido pela CUT do mundo capitalista é subornar a consciência do trabalhador brasileiro. Contradição inovadora. Constatar o caráter interno das contradições num processo de mudança não é suficiente. É necessário também verificar que a luta dos contrários se dá entre o novo e o velho. Esta luta, além de ser interna, é inovadora, histórica, se desenvolve no tempo. Todo aspecto novo de uma realidade é uma vitória sobre o aspecto velho. Foi, por exemplo, dentro da própria sociedade feudal que se desenvolveram as novas forças produtivas
contra as velhas relações de produção, fazendo surgir a sociedade capitalista. Dentro desta, as mesmas forças, agora renovadas, desenvolvidas, criaram as condições fundamentais para o advento da nova sociedade socialista. Assim, quando há ampla fecundidade das contradições, a nova vence a velha realidade. Então, a contradição se resolve, quer seja na natureza ou na sociedade. A borboleta vence o casulo, o trabalho vence a montanha, o trabalhador a burguesia. Unidade dos contrários. Para que exista contradição, é necessário que o suficiente que existam pelo menos duas forças opostas, formando uma unidade dos contrários. A verificação desta unidade se observa pelo princípio de que não existe nada isolado. Tudo se relaciona. Primeira lei da dialética, página 72 desta obra. Exemplificando a ignorância e o saber, compõem uma unidade dos contrários, visto que não existe a ciência de um lado e a ignorância de outro. Ciência e ignorância absolutas. Há sempre sabedoria no ignorante e ignorância no sábio. Se não fosse assim, como Rude sobreviveria? A unidade dos contrários é, pois, uma verdade incontestável. No regime feudal, existe a burguesia contra a feudalidade. No capitalismo, o proletariado contra a burguesia. Ambos formam uma unidade dos contrários em luta nesta sociedade. Quando o proletariado vencer a burguesia exploradora, esta desaparecerá e também o operário como classe explorada. Sem capitalista, não há operário. Sem latifundiário, não existe camponês. Sem imperialismo, não há colônia. Sem colônia, não há imperialismo. Esta unidade dos opostos acontece em toda a realidade universal, natureza ou sociedade. As contradições, embora se oponham entre si, no entanto, estão mutuamente ligadas, agindo reciprocamente em sentido contrário e formando uma unidade que, quando quebrada, desencadeia-se um processo de evolução para reconstruir uma nova realidade. Deste modo, todo reforço da burguesia é enfraquecimento do proletariado. Todo fortalecimento do imperialismo resulta no enfraquecimento do país dominado. O retrocesso da ideia socialista é o progresso para a ideologia burguesa, com a Contra-Revolução Brasileira do período de 1964 a 1985, evidenciada na repressão intelectual pela escola e comunicação de massa, pela corrupção dos valores da sociedade e pelo patrulhamento científico, verificou-se um profundo atraso no processo revolucionário da classe trabalhadora brasileira, hoje dividida em 5 centrais sindicais. Divisão imposta pelo imperialismo no país e coadjuvada pelos partidos de esquerda. Só a luta da classe operária impedirá o avanço da burguesia, acomodando-se e dividindo-se. O proletariado torna-se classe depreciada, esmagada, aviltada, famélica, como é o caso atual da realidade brasileira, estigmatizada numa profunda depressão, expressa em crise econômica, sociocultural, política, institucional e ética. De um lado, o trabalhador aviltado, a burguesia nacional enfraquecida e o imperialismo fortificado. Essa unidade dos contrários torna-se muito importante quando seus aspectos constitutivos se transformam em outros. Em dado momento, por exemplo, a burguesia dominante torna-se classe dominada, o proletariado dominante, o homem ignorante pelo estudo torna-se sábio, o sábio julgando saber tudo, ignorante. A unidade dos contrários é, portanto, mutável. Em determinadas condições, cada aspecto transforma-se em outro qualitativamente superior. Universidade da contradição, sendo a contradição uma realidade objetiva, ela é universal, existe sempre e em toda parte historicamente, tanto na natureza quanto na sociedade, presente em todo o universo. Sua verificação na natureza. Vejamos alguns exemplos no mundo físico.
Uma aspa enferrujada é consequência de luta entre o ferro e o oxigênio. As forças contrárias da atração e da repulsão determinam a transformação de todos os agregados materiais, desde as mudanças das longínquas galáxias de estrelas ao movimento dos planetas, até as transformações inferiores das moléculas, átomos e núcleos dos átomos. Nos fenômenos físicos, corpos simples que se atraem formando substâncias compostas, por exemplo, o sódio e o cloro, por exemplo, resultando o cloreto de sódio, substância composta, a água H2O, que se decompõe com elementos simples H2 e O2, respectivamente, hidrogênio e oxigênio. A vida e a morte na natureza biológica é outro exemplo da lei da unidade dos contrários. Sua verificação na sociedade, todos os aspectos que compõem esta realidade se explicam pela contradição. A própria formação da sociedade humana é o produto da luta da natureza e dos nossos ancestrais, os antropóides. O trabalho agrupou esses antepassados na luta pela existência e, assim, deu origem à sociedade, realizou a passagem qualitativa do animal, macaco, de ontem para o homem de hoje. O papel decisivo do trabalho, como luta do homem com a natureza, luta geradora da sociedade humana, fez com que Marx recompusesse a ciência das sociedades, cuja teoria geral é o materialismo histórico. O trabalho é, pois, a contradição mãe da sociedade humana, cuja evolução passou pela comuna primitiva, escravagismo, feudalismo, capitalismo e socialismo, sendo, portanto, a contradição o motor da história das sociedades. No mundo capitalista hoje, esta contradição é expressa entre as forças produtivas novas e as relações de produção envelhecidas, consubstanciada na luta de classe e entre a própria burguesia, transformando o capitalismo de concorrência para o de monopólio e este para o imperialismo, lei do lucro máximo. Antagonismo e contradição. Antagonismo é a forma aguda, explosiva da contradição. O veneno e a saúde formam uma contradição. Se a dose do veneno for aumentada gradativamente, esta evolui para o antagonismo, oposição violenta, mortal à saúde. A oposição proletário-burguesia só evolui para o antagonismo quando a luta de classe transforma-se em revolução. A Guerra Civil da Espanha em 1937 e a Revolução Cubana de 1961 são exemplos vivos de antagonismo entre estas classes. No primeiro caso, triunfou a burguesia sobre o operariado. No segundo, venceu o operariado sobre a burguesia, tornando-se classe dominante em Cuba com a instituição do socialismo. Sob o regime socialista, as contradições não desapareceram, apenas não se transformaram em antagonismo, revolução, visto que, neste regime, desaparece a burguesia exploradora. Os interesses da população são solidários e não concorrentes. As suas diferenças mais comuns são entre o operário e o camponês, o trabalhador manual e o intelectual, burocracia do governo e o povo em geral. Essas contradições serão resolvidas de forma pacífica, não antagônica. Atualmente, no mundo socialista, especificamente no Oriente, China, Hungria e Polônia, evidenciam-se essas contradições que serão resolvidas com a eliminação da ditadura, do proletariado e a implantação do socialismo democrático e solidário, previsto no materialismo histórico com a diminuição do poder do Estado, nunca pelo revisionismo inspirado na perestroika, motor do pensamento. As leis da dialética são a essência da evolução do pensamento humano, este o reflexo, o efeito das transformações do mundo, sendo a contradição a lei fundamental da dialética. Atinge de modo particular as ideias dos homens. A passagem, por exemplo, da sensação para o conceito é uma mudança que se dá por contradição. A sensação é o reflexo de um aspecto isolado, limitado da realidade. O conceito expressa a sua totalidade, ultrapassa a sensação, atinge a imaginação.
A ideia da luz, por exemplo, revela apenas a sua presença, mas não diz o que ele é. O conceito ultrapassa esse nível inferior do conhecimento pela compreensão mais profunda desse fenômeno. Age de volta sobre a sensação, dando-lhe condição de afirmar-se com maior força, percebendo-se melhor aquilo que se compreende. Conceito e sensação são contrários que se fecundam mutualmente. Compreende-se a luz pelo seu reflexo no sentimento. Percebemos-la melhor o seu conhecimento. A sensação tem necessidade de conceito que a esclarece. O conceito necessita da sensação que o apoia. Análise e síntese, prática e teoria são exemplos outros de contrários que se inteiram e se fecundam reciprocamente para o desenvolvimento das ideias. O impacto das contradições no mundo exterior é que se reflete no pensamento, alimentando-o. O próprio movimento das ideias, assim criados, é também dialético, como qualquer aspecto da realidade. Veja Politzer 58, página 88. A definição do objeto mais simples deverá levar em conta a oposição dos contrários. Dizer que a rosa é uma flor é muito mais profundo do que afirmar que rosa é uma rosa. Como flor, ela é diferente de si própria, pertence a uma classe mais vasta. Assim, enquadramo-la em relação com o universo. Tudo se relaciona, se transforma. Sendo apenas rosa, será sempre a mesma coisa, não mudará. Sabemos que uma rosa não é um espinho, segundo o princípio da identidade do método formal. A é A, não é não há. Este princípio, embora não sendo falso, é superficial. Exprime apenas que a água é água, a burguesia é burguesia. Não lhes penetra as profundezas, seu movimento, sua transformação, como faz o método dialético através de suas leis de análise científica, principalmente a lei dos contrários, motor das mudanças. Especificidade da contradição. Embora a lei dos contrários tenha caráter universal como princípio explicativo do movimento do mundo, ela, não obstante, se particulariza, evidenciando as mudanças dos aspectos singulares da realidade. Isto porque cada objeto tem o seu movimento próprio que o distingue de outros. Portanto, se aplicarmos ao ovo determinada quantidade de calor, asseguramos a sua contradição interna, a possibilidade de se transformar em pinto. Esta mesma quantidade de calor, aplicada a uma bola de gude, provocará outros efeitos, próprios do vidro. Então, infere-se que é na natureza específica de cada área da realidade, com suas contradições próprias, que se justifica a diversidade das ciências, física, química, biologia, ciências humanas e etc. Cada ciência, portanto, deve evidenciar e conceber as contradições específicas de seu próprio objeto, as quais regem seus fenômenos particulares, ainda mais dentro de cada ciência a necessidade de se estudar as contradições mais específicas, por exemplo, os movimentos singulares do átomo, da bactéria, extraindo-se-lhes as leis próprias destes minúsculos objetos. A dialética, estudando as leis gerais do movimento, amolda-se, entretanto, aos aspectos particulares, evidenciando-lhes as leis específicas. Deste modo, analisando, por exemplo, o desenvolvimento do capitalismo, obtemos leis que explicam suas várias fases. A lei do lucro, característica da produção mercantil, a mais-valia específica do capitalismo de concorrência. A lei do lucro máximo evidencia o capitalismo de monopólio. Para a fase imperialista, a sua lei básica se inspira no desenvolvimento desigual em diferentes países, caracterizado pela luta na partilha do mundo entre os países mais ricos, culminando com as guerras de libertação entre as nações subjugadas, oprimidas.
a unidade do universal e do específico. Apesar de cada fenômeno ter a sua contradição própria, ela não existe isoladamente. Liga-se às contradições gerais do universo. Não podemos, numa pesquisa, isolar determinado fenômeno do conjunto dos processos que lhe deram origem. Consequentemente, a lei da mais-valia do capitalismo de concorrência e o lucro máximo do capitalismo de monopólio são inseparáveis de uma lei maior que se exerce desde que existe a sociedade humana nos diversos regimes sociais. A lei da correspondência necessária entre as forças produtivas e as relações de produção. Quando se estuda um bem determinado fenômeno, é indispensável descobrir a sua relação com os muitos outros que lhe cercam, identificar a sua unidade com o universo que o rodeia. A vida, por exemplo, de uma família camponesa sem terra reflete a situação geral do capitalismo brasileiro, por consequência, do capitalismo mundial. As ligas camponesas em luta com o latifúndio no Nordeste brasileiro, nos idos dos anos 60, é um estereótipo que reflete esta unidade, contradição principal e secundária. Nas contradições envolvidas em um processo de mudanças, existem a principal e as secundárias. A principal é a que permanece do começo ao fim do processo, determinando sua natureza e seu desenvolvimento. As secundárias são todas as outras subordinadas à principal. Tomemos como paradigma a evolução histórica do capitalismo. A sua contradição básica é a luta de classe entre a burguesia e o proletariado. Subordinadas a esta, existem muitas e variadas contradições secundárias: burguesia industrial, latifundiários e camponeses, grande e pequena burguesia, burguesia monopolista e de concorrência, imperialismo, burguesia nacional e o povo colonizado, para citar apenas os melhores exemplos. Todos estes contrários, em luta interna, se inteiram numa ação recíproca, promovendo grandes ameaças à burguesia dominante. Nesta ação e reação, uma contradição secundária poderá tornar-se tão significativa que, em determinado período, transforma-se em determinante enquanto esta passa a ser secundária. Nos países coloniais, por exemplo, a contradição básica proletariado, burguesia, passa por algum tempo para uma posição secundária. A luta secundária, imperialismo, colônia, desenvolve-se tanto, transformando-se em contradição determinante, materializada em guerra de libertação nacional, que, embora não suprimindo a luta de classe, passa a ser questão fundamental a ser resolvida. Exemplo, o Iraque. Considerando-se essa linha de raciocínio aplicada à realidade brasileira, o momento atual é de oposição rigorosa e eficaz das forças progressistas à dominação política, econômica e cultural, contra a expoliação e a apropriação das riquezas nacionais pelo capital multinacional, aliado às forças reacionárias e retrógradas do país. Esta luta secular teve seu ponto culminante nos idos de 1935, 1954, 1964, 1989, agora com a eleição de 1994, em oposição ao método dialético, nestes períodos, negligenciando-se a contradição básica, imperialismo, nacionalismo, dando-se ênfase à secundária burguesia nacional proletário. O resultado foi o fracasso dessas lutas com o fortalecimento do imperialismo no Brasil. Desta posição equivocada, resultou em 1935 no malogro das forças progressistas, liderada pela Aliança Nacional Libertadora com a força das forças reacionárias, representadas pelo nazifascismo, com a edição do Estado Novo de 1937.
Idêntico erro se verificou em 1964. O confronto burguesia-proletário, em vez de luta de libertação nacional contra o imperialismo, resultou numa ditadura de caráter militar, consequentemente, o retrocesso dos movimentos sociais. Mais uma vez, em 1989, a análise antidialética dos fenômenos políticos brasileiros resultou falaciosa. As forças reacionadas, aliadas ao imperialismo, venceu as eleições presidenciais contra a Frente Brasil Popular, que, negligenciando a luta anti-imperialista, com tradição básica, deu mais ênfase à luta proletário-burguesia, com tradição no momento secundária. No processo de desenvolvimento da sociedade humana, em plano internacional, a contradição maior é entre o capitalismo e o socialismo. No entanto, a luta entre os países imperialistas pela hegemonia econômica do mundo, embora secundária, torna-se escarniçada, muitas vezes transformando-se em contradição principal. Exemplos elucidativos são a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, entre países capitalistas e não contra países socialistas em 1918 e 1945. Estes desdobramentos dos níveis de contradições no movimento das sociedades, em qualquer regime, devem ser meticulosamente investigados pelo método dialético em todas suas nuances. É indispensável compreender e prever os movimentos recíprocos das contradições na realidade social burguesa, deles concluir uma estratégia de ação, definindo as alternativas prioritárias da luta, consubstanciadas na contradição maior. Proletário, burguesia nacional ou nacionalismo-imperialismo, luta de classe ou anti-imperialista. Aspectos principal e secundário da contradição, além do estudo específico das contradições para diferenciar a principal das secundárias, é necessário distinguir os polos de cada uma em particular. Toda contradição constitui-se de dois polos opostos que caracterizam a natureza da mudança, sejam os contrários, x e y, sejam ambos são duas forças iguais em sentido contrário. Não há mudança, verifica-se a inércia. Quando x supera y, então a mudança se verifica. X será o polo principal e y o secundário. Portanto, o polo determinante de dois contrários é o aspecto que, em determinado momento, sua força supera a força do outro, estabelecendo o movimento dos contrários. Devemos verificar ainda que, em um processo de mudança, assim como a contradição básica e as secundárias trocam de posição, também o seu polo muda igualmente de plano. Um secundário pode transformar-se em principal e vice-versa, dependendo das condições em que o movimento em questão se encontra. Na água, em estado sólido, o polo dominante é a força de coesão, o secundário é a força de dispersão. Em estado gasoso, predomina a dispersão contra a coesão. No estado líquido, essas forças se equilibram, não há alteração de estado. Desta feita, para o método de pesquisa dialético, é fundamental não apenas e determinação da contradição básica de um processo de mudança, mas também a busca e determinação de seu polo principal, sem esquecer a importância do polo secundário. Na análise da evolução histórica das sociedades, essas regras são de grande importância, seja na investigação de mudanças graduais, lentas ou nas transformações bruscas radicais, quando os dois polos da contradição básica se invertem, o principal em secundário e o secundário em principal, tornando-se capaz de alterar a fisionomia da sociedade. O exemplo mais inconfundível da verificação desta regra geral é a evolução histórica dos diversos regimes sociais: escravagismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, respectivamente. Os polos de suas contradições básicas são escravo-senhor, burguesia-feudalidade, proletário-burguesia, Estado-nação.
Na natureza ou na sociedade em que há área específica do conhecimento humano, o método dialético é fundamental na busca da verdade, visto se inspirar nas leis gerais do movimento. Tudo se relaciona, tudo se transforma. A transformação da quantidade em qualidade, a luta dos contrários. Ver figura 12, esquema geral do método, página 89.